Paz e bem a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, o São Francisco em Conversa traz uma entrevista especial com Frei Paulo Fernando Vicente. Ele é natural de Simão Pereira, Minas Gerais, e no dia 1º de maio será ordenado sacerdote, presbítero na igreja. E nós hoje iremos participar, ver junto com ele como que foi todo o seu processo de discernimento vocacional. Participe conosco, assista conosco e também divulgue, para que também a sua história, a história do Frei Paulo, possa também ajudar outros jovens no seu processo de discernimento vocacional. Acompanhemos. Paz e bem, Frei Paulo. Paz e bem, Frei William. Seja bem-vindo à nossa entrevista do São Francisco Conversa. E nós queremos que você conte um pouquinho da sua história vocacional, de todo o seu processo, até aqui, nesses 11 anos ali de caminhada, junto à Ordem dos Frades Menores Conventuais, e de modo particular aqui, na Custódia Imaculada da Conceição. Então, fale para nós um pouquinho, para todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, um pouco da sua história, de toda a sua caminhada até os dias atuais, uma síntese rápida. Então, em breve, palavras sobre o processo vocacional. Já participava da igreja, participava mais aos domingos, participava na paróquia de Santa Luzia, em Juiz de Fora, mas tinha como origem a paróquia Nossa Senhora da Glória, Simão Pereira, em Minas Gerais também, onde seria ordenado presbítero. Então, durante esse processo, vim trabalhando em alguns lugares, trabalhava também com a minha família, trabalhei em alguns momentos fora, e num dado momento assim, bem especial na minha história, foi o trabalho realizado com o Alessandro, hoje muito amigo. Essa pessoa, um jovem que tinha acabado de sair do seminário, estava recomeçando sua vida de cidadão em outro ramo, sendo ele vendedor de seus próprios produtos, e junto a outros jovens eu trabalhava com ele. E nesse processo, um dia em especial, ou corriqueiro, mas vamos dizer assim, da vida do cotidiano, nos momentos do cotidiano da vida, ele fez uma pergunta muito interessante a todos os jovens que estavam com ele trabalhando, sendo vereadores com ele. E era mais ou menos uns 5 ou 6 jovens, e ele perguntou: se algum de vocês fossem convidados ou sentissem chamado por Deus a ser ministro da igreja, ser padre da igreja, quem de vocês diriam sim? Muitos responderam: eu sou filho único, minha mãe quer recorde, não quer terminar a família. Outro: eu quero namorar muito. E eu fiquei calado, não disse nada. Então, dado momento, ele perguntou: e você, Paulo, por que não respondeu nada? Se você sentisse chamado, o que você faria? Eu disse: se eu sentisse chamado por Deus e ouvisse esse chamado, sentisse o meu coração inquieto nesse instante, eu acho que eu diria sim. Então ali começou um pouco da minha curiosidade, no primeiro momento, do meu em conhecer a história da igreja. Ele mesmo sabia bem a história da igreja, foi me orientando um pouco sobre a história da igreja, os carismas, as ordens da igreja, a vida dos padres em geral, e fui conhecendo bastante sobre a igreja nesse primeiro momento. E em um dado momento ele disse: até aqui eu posso, agora adiante você precisa procurar o padre da sua comunidade, ou mesmo o padre que você conheça e tenha proximidade. Então eu procurei o padre Ayrton,
leitora pároco da Nossa Senhora da Glória, Simão Pereira, diocesano. E ele me orientou um pouco sobre a vida vocacional. E ele disse: é preciso que você conheça o seminário, faça um encontro vocacional, faça participar de alguns encontros para que você possa discernir se de fato é um chamado. Só que nesse meio tempo, este amigo, que hoje vou dizer assim, amigo, Alessandro, ele me chamou para conhecer os estados menores conventuais em Paraíba do Sul. E lá me apresentou o Frei Padre Márcio, e eu permaneci um tempo lá, um dia inteiro com ele. Ele falou um pouco da vida de São Francisco, da vida conventual, de ser frade conventual, nas suas diferenças, na sua identidade de ser igreja, a moda de São Francisco. Então, esse momento especial da minha vocação foi aquela pergunta. Uma pergunta que fez com que eu buscasse resposta. E até então fiz 1 ano e meio de encontro vocacional para saber de fato se o que eu buscava é isso mesmo. E em 2004 iniciei meu processo de aspirantado. Então digo que às vezes uma simples pergunta faz com que a gente tenha todo um desenrolar diferente na nossa vida. É importante a gente ver os sinais, ver o dia a dia, ver o chamado de Deus nas coisas simples da vida. E uma coisa muito curiosa no meu processo vocacional foi quando eu estive aqui no Rio de Janeiro para o meu primeiro encontro, propriamente dito, para conhecer mais de perto. Então os três perguntavam: qual foi o seu grande momento assim da sua vida que você se sente chamado? Muitos respondiam: sonhei com Nossa Senhora, sonhei que estava no encruzilhado, sonhei que estava junto de Deus no meio do deserto. Eu disse: eu não tenho nada de tão grande para dizer. Apenas foi uma pergunta num dia, parecia um dia qualquer. Então, caros irmãos e irmãs, nós vimos na história de Frei Paulo como é importante, como que é fundamental que todos nós sejamos uns para os outros sinais. E através de uma simples pergunta, pode ser que a gente mude a vida de alguém, seja sinal para alguém do chamado de Deus, da vontade de Deus. Então, Frei Paulo, a gente gostaria de saber como é que foi esse processo de sair de casa. É fácil fazer esse processo de sair daquela vida de trabalho, de segurança familiar, para abraçar uma nova vida que você ainda não sabe como é, numa pessoas diferentes? Como foi isso para você? Olha, o processo vocacional, ele tem um tempo bem antes de preparação, em certo sentido, vai nos preparando para esse momento. E durante esse tempo, eu fui preparando também, em certo sentido. Eu tinha conversado com a minha família, falado que eu estava fazendo um pequeno discernimento vocacional, e mais especificamente para a vida em querer ser padre. Porque no primeiro momento o chamado parece se dar ser padre, mas depois você vai se percebendo que se tem muito mais, né, na igreja, a vida religiosa. Eu não sabia quem era franciscano, quem era padre secular nesse tempo também. Mas diante daquilo que eu havia estudado, conhecido, o franciscanismo me chamou a atenção, a vida, como viver em comunidade. Então, nesse dado momento em que eu estava discernindo, eu estava trabalhando no hospital Alberto Cecílio. Era um trabalho bom, tinha uma vida
normal, vamos dizer assim, né? Aos finais de semana estava sempre com a minha família, durante a semana eu trabalhava e também estudava. Diante desse chamado, eu já havia preparado um pouco a minha família, que estava fazendo um discernimento, mas aquele momento final em que você discerne e para dizer o sim a Deus, ali, largar seu trabalho, sua vida, como era antes, para entrar no seminário, é um momento que dá um frio na barriga. É um momento assim, um pouco doloroso. Porque tem a família, tem o seu trabalho, tem os seus colegas, amigos. Diante desse momento em que os frades disseram, você está apto a aprofundar mais o seu chamado, que era o aspirantário em Uberlândia, Minas Gerais. Então, eu cheguei diante do trabalho, como havia dito antes, e conversei um pouco com a minha chefe, e ela disse, o que está acontecendo? Você vai para o seminário, por quê? Eu disse, eu fui no discernimento, estou apto a aprofundar esse discernimento, entrar no aspirantário. E também disse aos meus familiares sobre isso. Eles apoiaram muito bem o meu chamado. Meu pai me fez uma pergunta. É esse mesmo o seu desejo? Eu apoio. Mas é esse o seu desejo? Eu disse para ele, sim. Mas eu apoio sua vocação. E por mais que ele tivesse já acolhido, no momento em que eles deixaram no seminário para me levar até o local, com minhas coisas, a mala, tudo, né? As roupas, eles ficaram muito chorosos. Mas a minha mãe disse uma palavra que eu guardo muito assim, de caminhada. Se Deus te chamou, Ele vai dar o necessário para você que você viu. Então, é uma coisa que uma palavra, é uma frase assim que eu guardo dela, que é muito importante para a nossa vida. Se Deus chama, Ele fortalece também esse chamado e toda aquela saudade que outrora poderia ter pensado, não teve, ou mesmo da partida, Deus dá ali também o consolo. Chama, Ele fortalece o chamado. Assim nós terminamos o nosso segundo bloco, iniciamos o terceiro bloco, perguntando, Frei Paulo, no carisma franciscano conventual, o que mais te chamou a atenção, o que mais assim, você destaca como fundamental para aquele jovem que também queira fazer, junto conosco, esse discernimento vocacional? Então, durante o discernimento vocacional, conheci o carisma, conheci muitos outros através dos livros, né? O carisma na igreja, as suas riquezas. O amigo que, no primeiro momento, fez o discernimento comigo, a pergunta necessária para desenrolar todo esse caminhar, naquele primeiro instante, ele disse sinceramente a mim, olha, se fosse a minha vontade, você deveria, a minha vontade, você deveria ser diocesano. Mas o carisma franciscano me encantou. Quando eu li no livro Irmão de Assis, ali o autor deixa bastante profundo a mensagem na sua intuição ali de escritor, a mensagem importante à nossa vida, em que Francisco, ele encanta homens de todos os tempos. E naquele momento, quando eu li aquela obra, ela me encantava pela simplicidade de ser, o viver em comunidade.
Então, eram muitos dados que, a mim, são caros. Viver em comunidade, viver buscando servir aquilo que Jesus mesmo diz, eu vim para servir, para ser servido. Então, é os passos de Jesus. Então, a vida franciscana, nesse sentido, está em todo mundo. E quem puder ler esse livro, eu acho que é um bom começo para começar a gostar e aprender sobre Francisco. Ele vem trazer através de uma literatura simples, mas no tempo profunda, sobre a vida de um homem que fez encantar as pessoas muito, muito simples. Agradecer a sua presença aqui no São Francisco Conversa. Então, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vocação, a sua missão, e que você possa cada vez mais irradiar, esse carisma franciscano que também leva a luz de Cristo a todas as pessoas. Então, nós queremos pedir também que você possa deixar uma mensagem para todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também para todos os jovens vocacionados que desejam também fazer um processo de discernimento vocacional junto à Ordem Franciscana. Então, diante do chamado, tem uma frase comigo, que Deus, ele não escolhe lugar para chamar seus vocacionados, né? Ele escolhe pessoas humanas, de boa vontade, que aberta a Deus para os seus ensinamentos, para deixar-se modelar por Deus. Isso também serve para os amigos, que são muitos deles por todo mundo, que traz no seu coração esse carinho por São Francisco, em ser, na sua vida, na sua missão, qualquer que seja a sua missão ou vocação, seja mãe, seja pai, seja vocacionados a tantas outras situações, e deixo também que para todas as pessoas que nos ouvem através desse vídeo, que nos veem, que sabem sobre nós, procura saber sobre nós franciscanos, é manter esse carinho que São Francisco tem por todas as coisas, por toda a criação de Deus, em que toda a criação é cuidada, amada e criada por Deus. E também temos que fazer ser chamado por Deus a servir o Evangelho de Jesus Cristo, a modo de São Francisco de Assis. Cabe nós, religiosos, religiosas, vocacionados a essa vida, e também cada pessoa humana, em que São Francisco ele precisa estar em nossa vida, em nosso lar, em nossas ações principalmente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham através desse vídeo. Convidamos você também para acessar o nosso site www.despertarfranciscano.com. Conheça um pouco da nossa história, nos acompanhem, divulguem também o carisma franciscano. A todos, o nosso abraço e paz e bem.